Ma che Luigi Marques? Luigi Marques no, é Sérgio Gaudani. Galdani? Gaudani. Eu tô com problema aqui, Fala. Luigi. Minhas roupas tudo bagunçada, tudo desatrapalhada. Como é que eu faço? Por que você é bagunceiro assim? Não precisa sofrer tanto. Quem poderá nos Nós defender? temos a Já mudei de solução. personagem. Nós temos a solução. Me fala Você qual não a solução. conhece, você não conhece personal organizer? Não é italiano, é personal organizer. Então, personale organizar. Personale organizer, não sei. Ah. Hoje é um trabalho muito eficiente. Você não precisa sofrer assim. Eu vou te passar a indicação para você. Me passa que eu vou falar com ela agora. Vou passar. Ana Paula Porto. Alô? É a pessoa ideal. Ana Paula, Olá, tudo bem? pode me ajudar? Claro, o que você está precisando? Tá tudo atrapalhado, meu armário. Ah, mas é já que a gente vai aí resolver esse problema. Então segura aqui, Ana Paula Porto vai te ensinar como dobrar as roupas todas bagunçadas. E Sabadão Amizade. Muito mais. É, muito mais. Ana, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou ficar aqui, ó. Eu normalmente utilizo um molde, mas não necessariamente só tem que fazer com o molde. Vou fazer a dobra da camiseta e vou aproveitar essa caixa que funciona como uma gaveta. Se você não tem gaveta suficiente, você pode colocá-la numa prateleira e toda vez que você for procurar o que você precisa, você puxa, ela funciona como uma gaveta. E você consegue visualizar tudo. Muito Então bom. vamos lá. A dobra da camiseta, ela é uma dobra normal, a gente tem que ver a medida do espaço que tem para ver o tamanho que vai ficar essa dobra. Ah, tá, com a caixa, né? O espaço que você espaço que ela tem, a vai. gaveta ou a caixa que você tem, e aí a gente vê se deixa 2 dedos para cada lado, ou se deixa 1 dedo para cada lado. Aí, aqui, até aqui tudo bem, é igual. Aqui eu faço uma dobra Uma dobra. e mais uma dobra. Então, a camiseta vai ficar Muito legal. mais baixa. Isso é muito bom para quem tá atrás da câmera, né? Por exemplo, o Gabriel, né, que é muito bagunceiro, viu, Ana Paula? Pois Isso é muito então bom já pra- vai aprendendo aí, Gabriel. Olha, normalmente o que tem gola e botão, a gente abotoa tudo Aham. para a blusa ficar bem estruturada e não danificar a gola. Então vamos lá, aqui não vai sair exatamente do mesmo tamanho, porque eu não estou com molde. Vai no olho, mas Tá. Geralmente você usa um molde para fazer isso. eu uso um molde. Esse molde eu tenho pronto, vários tamanhos. Aham. Mas você pode pegar uma revista em casa, um papelão e deixar lá, se você quiser fazer tudo igual, você deixa aquele molde e coloca. Se tiver alguma revista aí, eu posso mostrar aqui como que faz. Boa dica para você, querido Faz uma ouvinte. referência, fica como uma referência, né? Aqui, Tá. como tem gola, eu vou começar a dobrar por baixo, para que a gola fique certinha, não fique amassada dentro da caixa. Neste caso aqui, Que é um blusão. é um blusão, é um casaco e que tem o emblema, a gente tem que tomar o cuidado, a gola não vai ficar certinha, porque a gente tem que tomar o cuidado para não dobrar no meio desse emblema, porque senão ele vai estragar. Então aí eu começo vendo onde ele está e faço a dobra até, eu trago essa parte até o emblema. O limite é o emblema, É o então. emblema. Porque se a gente deixar ele dobrado, o que que vai acontecer? Na hora, com o tempo, ele vai ficar marcado. Vai ficar vincado, e aí, né? e aí você vai perder sua blusa. Às vezes é uma blusa assinada. É. Ó, sempre em 3 vezes. Tá. E aqui, ó, o emblema fica Salvou. salvo aí, né? Não tá no meio. Não está dobrado. E a gente te complicou um pouco, Ana, porque tá com as etiquetas e tudo mais, Sim, sim. mas é para Mas ver como que é legal, né? Exatamente. E não tem problema estar com etiqueta. É só que, assim, aqui eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, pra gente não demorar muito também, né? Com Pra ter uma todo- ideia, né? A bagunça que tava, quer dizer, isso aí cabe É. num espaço menor. Pois A é. gente ganha muito espaço, A né? camiseta de malha, eu prefiro colocar a gola pra dentro. Eu só deixo Tá. a gola pra fora quando tem a gola por Ah, cima. quando agora essa aqui também tá pra Bom, dentro. Tá. todas as peças dobradas, agora eu vou usar a caixa.
E eu vou colocá-las dessa maneira, num sistema de arquivo. Por Tá. quê? Assim você consegue, além de visualizar todas as peças que estão aqui, você otimiza o espaço. Olha aí, Tá? cabia mais 2, 3, né? Pois Até. é. Ó, Olha. se você vai colocar na gaveta, fazendo pilha ou na prateleira, o que acontece? Quando você vai pegar uma, você quer lá de baixo, aí você puxa e as outras Nossa. todas bagunçam, você tem que arrumar ou vai ficar bagunçado Sim. mesmo. Dessa maneira, mantenha a organização por muito mais tempo. Será que agora tem jeito? E aí, Mas agora tá acertada a minha gaveta, Agora tá Luísa. acertado, agora você tem que fazer, não pode ter preguiça. Curta agora, então, no Sabadão Amizade, Ana Paula Porto, a nossa personal organizer. Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade, Sabadão Amizade. a sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sabadão Amizade, nós estamos no nosso programa Gostosinho. Ô, Márcia Marques, Fala, Sérgio de Carlo. você fica Bom mais dia, boa tarde, boa noite. elegante no inverno, sabia? Acho que todos nós ficamos, né? Eu não, eu tô A do gente mesmo coloca- jeito. O inverno já é uma estação fria, mais cinzenta. A gente precisa, né, usar um colorido. Então, eu acho que a gente pode brincar muito com as roupas. Eu gosto do frio, sabia? Gosta, por Gosto quê? do calor também, mas eu gosto do frio. Tá bom. Eu fico mais disposta no frio. Olha aí. Fico mais disposta no frio. Então, com toda a disposição do mundo, hoje nós começamos o Sabadão Amizade pra você, pra nós, pra vós, pra eles, pra todos. Todos nós. Muito legal. Márcia Marques, e quem está nos apoiando neste episódio? Sem eles, a gente não teria tanto glamour aí, tantos inscritos, tantos programas feitos com muito prazer e muita alegria, né? São os nossos companheiros, patrocinadores, amigos e parceiros, né? E posso começar Pode, a falar que eu tô do mandando um nosso coraçãozinho querido aqui. Edu Penido, né? Que tem uma corretora de saúde, de seguros, de consórcio. Edu, ele faz para você, inclusive, um plano personalizado de saúde. E para os amigos da Rádio Amizade, ele tá dando um desconto muito bom, né, Serginho? 50% de desconto na primeira parcela. Versátil Corretora. Versátil Corretora. É a melhor corretora de todo o Brasil. Versátil. Obrigada, viu, Edu? E tem a moça lá. Vai ter, inclusive, aqui embaixo, você aponta a sua câmera, né? Isso. Pro QR Code. Aponta aqui pro QR já Code e vai cai falar com a direto lá. Uena. A Uena é maravilhosa. Ela vai adequar um plano pra você. Quer comprar plano de saúde? Versátil. Quer comprar seguro? Versátil. Quer Quer comprar consórcio? Versátil. É isso aí. Um beijo pra vocês. Obrigada. E este aroma delicioso que está Nossa, aqui uma dentro da delícia. nossa rádio. É um aroma de limão, Aqui, ó. cítrico. É um Delícia. lemongrass. Smart Olfativo é a empresa que traz este aparelho maravilhoso que pode ficar na tua residência, pode ficar na tua empresa, na tua loja, no Na banheiro. gaveta. Pode Na ficar na gaveta, né? né, dentro do armário. Dentro fica do uma delícia. armário. Boa. É. E o Smart Olfativo, você pode controlar o seu aparelho pelo celular. Quantidade de vezes que ele vai aromatizar, o tempo, intervalo, e aí você prepara com o cheirinho que você quer. Nossa, uma delícia. Delícia. Tá uma delícia. Tá, está uma delícia. Aponta o teu celular pra cá também, você vai ver aqui, ó. Felipão. Aliás, tudo a ver aqui com Ana Paula hoje, hein? Nós vamos falar sobre isso. Valeu, nossos isso aí. patrocinadores? Valeu. Agora a gente vai começar apresentando a Ana Paula Porto. Eu né? quero que já a gente começar- já fez é. uma pré-apresentação, mas olha o que ela fez. Quero mostrar isso aqui, ó. Tava tudo bagunçado aqui, minhas camisetas, meu blusão. E olha aqui como é que tá arrumado agora.
Se você não tem gaveta, você pode pôr uma caixa dentro de um armário, enfim, ela vai explicar tudo isso para você, muito mais. Seja vai muito além. bem-vinda, Aninha. Tudo É bem? um prazer estar aqui com Obrigada, vocês. viu? Muito obrigada por Eu que ter aceito o agradeço. nosso convite, né, Serginho? Pois é. Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Me conta como é que começou essa história de personal organizer, meu. Olha, na verdade, eu sempre me mudei muito. Meu marido é engenheiro e fazendo obras por vários lugares no país, a gente mudava com a casa inteira. Não tinha essa coisa de mudar, vai lá e compra as coisas novas lá. Não, para que a gente tivesse a nossa casa sempre com a gente fazia a mudança completa. E não era uma mudança pequena, porque eram com 2 filhas. Essas mudanças começaram quando a minha primeira filha, a Thaísa, tinha 1 mês e meio. Nossa, e nós pequena. nos mudamos para o sertão da Paraíba, para Olha Cajazeiras. isso. Nossa! E, assim, mãe de primeira viagem e sem nenhuma rede de apoio, porque você vai para um lugar totalmente diferente. Normalmente era assim, eu nunca tinha rede de apoio nos lugares que eu ia. E aí, chegava lá, eu tinha que me virar para colocar a casa no lugar, olhar filho, fazer as coisas de casa. Sempre tinha alguém para trabalhar, mas alguém que eu não conhecia. Então, foram mais ou menos umas 20 mudanças Uau! nossas, né? Depois, em família. tá, em família. Né? Umas 20 mudanças. E aí eu fui percebendo que eu precisava me organizar para mudar. Eu precisava fazer de alguma forma, criar um método para que as coisas ficassem mais fáceis para mim. Porque quando eu chegava no lugar, eu não podia deixar minhas filhas com pessoas que eu não conhecia. Sim, Né? Então eu tinha que me organizar ali com elas mesmo. E aí, com o tempo, a cada mudança, eu fui entendendo que organizar antes da transportadora chegar era uma coisa bacana. Porque quando chegava no local, eu já estava com as coisas pré-organizadas. Olha. Era mais fácil para eu encaixar as coisas no lugar, mais rápido. E assim, eu conseguia resolver as outras coisas com as filhas a partir daí. Então, assim, eu fui aperfeiçoando, mas eu não trabalhava com isso. E eu falo que eu não nasci organizada. Não? Não, eu era organizada quando eu era mais nova, gostava de algumas coisas na caixinha e tudo, mas não nasci organizada, muito pelo contrário. Eu tenho TDAH, sou de família que tem TDAH, e com o tempo, sem entender, porque ninguém falava de TDAH há 30, 40 anos atrás, né? Então, sem entender que era por isso, eu fui também começando a me organizar para que eu conseguisse encontrar as coisas com mais facilidade, para que eu soubesse onde eu tinha largado determinada coisa, porque a gente põe, depois a gente esquece. Então, aí volta 3, 4 vezes no mesmo lugar, sem saber o que foi pegar e aonde que colocou. Então, eu entendi, e foi uma coisa muito natural, que eu fui começando a me organizar para tudo. Para tudo. Então, eu sabia, assim, sei até hoje, onde que está tal coisa em casa. Eu sei. Nossa. Sabe? Porque se eu precisar que alguém pegue para mim, eu ligo e peço, falo, está em tal lugar e consigo resolver. E aí, com isso, a mudança foi ficando organizada também. Eu fui me organizando. E passado um certo tempo, a gente viajando muito, nós nos estabelecemos em Taubaté. Ficamos por 18 anos lá em Taubaté. E lá em Taubaté, com as filhas adolescentes e tudo, eu não tinha tempo para trabalhar, porque em cada lugar que eu fui, eu fazia alguma coisa. Eu não trabalhava fora, mas eu ou vendia prata, ou teve uma época que eu fazia quadros, eu pintava quadros e vendia. E aí vendia para uma loja, e a loja pedia 200 telas por mês. Olha, então, assim, eu tive que colocar gente, inclusive, para me ajudar, né? Mas aí trabalhei por muitos anos fazendo as telas. 18 anos em Taubaté. 18 anos em Taubaté, Serjão trabalhando lá, engenheiro. Aliás, gente... Um beijo, Sérgio. Um beijo. Já tô chonado nele. Xará. Sabe que é xará, né? Nome bom que ele tem, né? Só que ele é galo, viu? Você é São Paulino. Bom,
Eu não Não é o caso. entendi, eu não entendi. Deixa, inclusive, aqui o meu blusão do São Paulo. É isso que eu aqui ia tá te organizado. perguntar. Voltando, eu achei muito legal você falar em cada lugar você fazer alguma coisa. Porque olha só, várias mudanças, o marido trabalhando, com 2 filhas e você não gostava de ficar, nunca gostou de ficar parada, pelo jeito. Não. Então, a gente tem que estar sempre criando, né? Em movimento. E lá em Taubaté, Lá em Taubaté, eu cheguei fazendo os quadros, mas com as filhas e numa fase que dependiam muito de mim para levar e buscar. Adolescência, E a né? gente construiu uma casa lá, então eu olhava a construção junto com o Sérgio, né, que é engenheiro e tudo. Ele chegava final de semana, durante a semana eu olhava e depois final de semana ele vinha e fazia as ponderações dele. Aí eu parei de trabalhar, falei, não vou mais trabalhar, porque não tinha tá condição, dando. não estava dando. E aí passou o tempo, as filhas cresceram, Thaís e Natália, e aí a Thaísa veio para São Paulo, daí há 6 meses a Natália veio. E aí eu me vi numa fase que o meu tempo estava muito livre. Eu assim, convivia bem comigo mesma, mas eu estava sozinha em Taubaté, o Sérgio trabalhando fora, as filhas já tinham vindo para São Paulo, e aí me deu uma coisa, eu falei assim, agora eu quero voltar a trabalhar. Pronto. E vou boa. fazer o quê? Eu sempre gostei muito de cuidar de casa, eu sempre gostei muito de receber. Minha casa sempre foi muito cheia de amigos, de família. A mineira, né, Marcela? claro. Meu, que delícia. Pois é, e assim, sempre gostei de fazer mesa posta, ainda que fosse todos os sábados lá em casa, a gente fazia um almoço, ia um casal de amigos, ou só a gente em família, mas eu gostava de fazer a mesa posta, de colocar argola de guardanapo, de mesa toda arrumadinha. Sempre treinei as minhas funcionárias para que mantivesse e conseguisse fazer, mesmo que eu não estivesse no momento em casa. Então, aí veio aquele estalo e falei assim, eu vou voltar a trabalhar, mas vou voltar a trabalhar com o quê? E, assim, muita gente lá em Taubaté me procurava porque falava assim, as suas funcionárias são muito bem treinadas. Arruma uma funcionária para mim, estou precisando de organizar alguma coisa em casa. Aí eu falei, tá aí, eu vou trabalhar com organização. E assim, na época que eu resolvi trabalhar com isso, eu achava que não existia essa profissão. Eu achava assim, gente, eu vou fazer uma coisa que ninguém faz. Resolvi fazer uma coisa que ninguém faz, e um trabalho personalizado e tudo, e vamos lá. E aí comecei a divulgar, e as amigas também começaram a divulgar meu trabalho, que eu estava trabalhando com isso. Como eu já tinha essa fama de ter boas funcionárias bem treinadas, né? Não foi muito difícil conseguir começar a trabalhar com organização. Mas aí eu comecei a procurar se tinha algum curso, alguma coisa na internet. Eu comecei a procurar se tinha alguma coisa que me trouxesse mais conhecimento e mais informação. Porque eu sempre fui muito perfeccionista. Então, eu não queria fazer uma coisa por fazer, amadora, né? só. Eu falei, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para eu ter mais base para poder fazer. E então, fui procurando na internet, descobri um evento que chamava POB, Personal Organizer Brasil, e eu falei, eu vou lá, ver o que é esse evento. Até para fazer contatos, ficar perto do mercado, né? Para entender, né? Entender claro. como que o mercado funciona, como que as pessoas fazem, como é que elas abordam o cliente, como que cobra, né? Porque é uma coisa Que trem é esse, né? Que trem é esse, né? Então, eu fui, me inscrevi nesse evento e voltei encantada. Porque, assim, conhecimento é tudo, né, gente? Assim, é uma delícia. Por mais que a gente saiba, acha que sabe quase tudo. Verdade. Qualquer coisinha que você vai fazer, qualquer curso que você vai fazer, dentro daquilo que você já conhece, você sempre volta com conhecimento. Sim. Né? Sim. Uma funcionária que vai na minha casa, igual ontem foi uma funcionária nova, que foi lá fazer comida. Na hora de ir embora, que ela começou a limpar as coisas, ela me dá uma dica que eu falo, nossa, isso eu não sabia, isso eu não conhecia. Então, a gente aprende todo dia, toda hora. Todo dia, exato. E aí, passado esse evento, eu descobri que existia a profissão de personal organizer, que se chamava personal organizer, e que existia um curso para fazer de 3 dias e que ia me trazer mais conhecimento em todos os sentidos do que eu precisava. Então, me inscrevi nesse curso
E vi assim também, voltei encantada, porque vi que realmente tudo que é profissional é diferenciado, né? Uma Verdade. coisa é eu levar o meu conhecimento e fazer a dobra na caixinha e tudo. Outra coisa é eu entender e saber chegar na casa de um cliente e identificar o que o cliente precisa. Porque cada cliente é único. Então, Exato. a organização ela é muito personalizada. Sim. Para todas as pessoas, assim, a sua necessidade é uma, a do Sérgio é outra. Você gosta de roupa pendurada, ele só gosta dobrada. E aí a gente tem que entender o dia a dia do cliente para saber como que... Vai organizar. Como que vai organizar, o que vai fazer diferença. Essa dinâmica, né? Muito... Porque, como eu te falei, assim, a dobra bem feita, igual, certinha, ela é como se fosse o laço de presente. Ele é o gran finale. Mas, muito antes disso, eu preciso ou de fazer uma visita técnica. Ana Paula, por um acaso, mas eu montei um índice da minha cabeça aqui. Né? Vamos ver se acertei? Olha, ela já fez assim, ó. Ai, Quase. ai. Não, assim, a gente não começa pelo projeto. O projeto é importantíssimo, mas a gente começa pela visita. Porque eu preciso conhecer o cliente, saber qual a dor desse cliente, para depois fazer um projeto, um planejamento, né, ter a visão geral, do plano. Então, vem depois da visita, projeto em quarto, né? Em terceiro. Visita, visão geral do plano, o projeto, que para mim é um planejamento, né? E a solução do problema. E ainda, em quinto lugar é que vem entrar na casa do cliente para colocar em prática tudo aquilo que eu planejei. Né? Então, quando eu falo assim, trabalhar com organização, profissional de organização, não é só dobrar a roupa. É o que eu falei, o dobrar a roupa, ele chega por último, né? É o que todo mundo se encanta. Porque quando você vê aquilo tudo pronto daquele jeito, todo mundo se encanta. Mas existe um método para que aquilo, assim, uma lógica para que aquilo esteja da maneira que está. Né? Senão, não vai funcionar. E quando você fala de visita, é muito importante, né? Porque a pessoa está dispondo a casa dela, né? Os utensílios dela. Muitas vezes tem coisas lá de autoestima, de família, coisas antigas. Eu até queria pegar o gancho dessa sua afirmação, pergunta também. Por exemplo, a pessoa está lá na casa dela, né? Então, ela quer organizar a sala, os objetos da sala, quarto, enfim. Além da organização, né? Além do personal organizer, desse trabalho que você faz, vamos supor que, de repente, a pessoa queira uma cômoda nova, um armário. Você também entra com isso? Com essa parte de marcenaria? Não sei se isso... Não a marcenaria em si, eu sei que é o arquiteto, né, que faz, mas às vezes você percebe que a pessoa precisa também de um móvel diferente para ficar mais harmônico, talvez, essa organização. Não dá para deixar na caixa de papelão, né, mano? Não, mas isso aqui, olha, é excelente para pôr. Mas depende, viu? Porque a organização, ela é para todo mundo. Ela é para quem, não é só para quem tem a condição de comprar organizadores bacana e bonitos para colocar dentro de casa. Se você tiver uma caixa de papelão e é aquilo que você tem, a gente organiza e coloca dentro da caixa de papelão. A durabilidade não é a mesma da caixa de papelão. Mas é possível também, né? Você me perguntou... por exemplo... a respeito do móvel, né? Além dessa organização... Sim, eu sou formada em decoração, que é o que eu te falei, assim, decoração há mais de 30 anos atrás chamava-se decoração. Na FUMA, Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, em Belo Horizonte, que hoje é o ENG. E esse curso, ele me dá uma visão geral muito grande, espacial, e ali no curso eu fiz 2 anos de desenho de móveis. Então, assim, quando o cliente precisa de qualquer dica, de aumentar o espaço dele, a gente dá muita sugestão, sim. Sabe? Ali, durante o projeto, eu dou muita sugestão. A gente precisava tirar um pouco de prateleira e colocar mais cabideiro. A gente precisava tirar cabideiro e colocar as prateleiras. Mas existe um serviço dentro do trabalho de organização e que, assim, para mim, encaixa muito bem por conta desse curso que eu fiz, que chama Marcenaria Personalizada Inteligente. O que é a marcenaria inteligente?
é uma análise no acervo do cliente, em tudo que ele tem, seja no closet, seja na cozinha, no louceiro, uma análise. E aí, junto aos arquitetos, ao arquiteto da obra, a gente faz sugestões. O arquiteto projeta o armário, o móvel, e aí eu vejo a parte interna desse móvel e falo assim, não, este cliente a gente vai precisar modificar algumas coisas aqui. Ele precisa de mais cabideiro. Você trabalha, então, sabe? junto com o arquiteto. Esse é um trabalho, assim, que a gente fala assim, quando você pega lá do início, é fantástico fazer esse tipo de trabalho. Que foi o que eu fiz nesse Por closet exemplo, aí. nesse Olha, closet. legal. Muito. Você viu que aqui Olha, falou, coisa você viu, linda. né, Aninha? Aqui olha você isso. falou, vem aparecendo Já da aparece nuvem, vem da tudo. nuvem. Gente, olha quantas camisetas. Se você olhar isso na bagunça que estava aqui, a gente não ia dar conta de que ia caber aqui nessa gaveta. Pois é, Olha a aí disposição. Muito eu legal, uso muito bonito. um objeto que chama colmeia, não sei se vocês já viram. Já ouvi Nesse falar. caso é uma colmeia transparente e a gente faz a dobra e coloca, são nichos individuais. Dá pra ver aqui. Então, quando a pessoa vai pegar uma peça aqui no meio, ela pega uma peça e a outra nem cai assim. Não atrapalha a Não outra. atrapalha nada. Ela Porque fica tem as perfeita divisórias no da lugar. colmeia. Porque tem as divisórias. Tá. Então, a gente consegue a manutenção neste caso aí. E este foi um closet que eu fiz, foi um projeto que a arquiteta que já esteve aqui, a Raquel Doné, me chamou para fazer, o closet Beijão pra você, Raquel. Beijão, Raquel. Beijo, Raquel. E obrigada, né, por essa parceria que deu tão certo, ficou tão bacana o projeto. A Raquel foi fazer o projeto da reforma do apartamento da Mel Lisboa. Isso. E aí a gente conversou, ela falou, eu gostaria tanto de começar esse projeto e lá com você, lá do início da parte da marcenaria inteligente, que eu já tinha comentado com ela que eu fazia isso. Então, a gente fez, eu fui na casa da Mel, olhei todo o acervo dela, neste caso a gente fez do closet só. Tá. Olhei todo o acervo dela e quando a Raquel foi desenvolver o projeto do closet dela, essas divisórias internas, eu falei, Raquel, aqui a gente precisa de mais prateleira, aqui a gente precisa de cabideiro, e já foi assim, neste cabideiro a gente vai colocar blusas, no outro a gente vai colocar casaco, embaixo é calça, então até a medida, a medida que é feita a altura da prateleira, ela já vai sabendo o que vai ser colocado para cada ali. objeto. Para cada objeto. Nossa, são detalhes, São né, Ana Paula? detalhes, Bem detalhes. Não é todo mundo que... Eu não sei. Mas Acho que eu não é o que eu te falei, é a visão diferenciada de um profissional. Nossa, muito bacana, sabe? muito que tenha realmente conhecimento. Então, já que eu não consegui tirar o Apolo, ele deitou aqui no meu colo, vamos ficar com ele. Bom, eu tô aqui com a Ana Paula, da Sofisticasa. Foi ela que foi a personal organizer aqui da minha obra, da minha casa nova. E ela concebeu tudo já desde quando eu estava fazendo a marcenaria. Como é que é isso? Foi um convite da arquiteta do projeto, da Raquel Doné, para eu fazer a marcenaria personalizada do seu closet. Aí é feita toda uma análise em cima do acervo. Depois dessa análise, junto com a arquiteta, a gente fez o desenvolvimento do interno da marcenaria do closet. A partir daí, a gente fez o acompanhamento da sua mudança na parte da embalagem, junto à transportadora, e o recebimento aqui neste novo apartamento, e depois, com a minha equipe, eu fiz toda a organização da cozinha, do closet, banheiros, da biblioteca, né, do escritório, e a entrega quando você chegou de viagem, com tudo pronto, a cama feita, posta, toalhas no banheiro. Sim, um trabalho maravilhoso, realmente faz toda a diferença. Você já recebe esse apartamento, já é pensado desde antes, né, concebido com as coisas que você tem. Então, dentro desse espaço, toda a arquitetura do espaço, mas aí já é pensado de modo que receba os seus objetos, suas roupas. E aí depois o trabalho que ela faz, que ela e a equipe dela fazem, né, de acompanhar a mudança, de desencaixotar as coisas, de guardar as coisas, de organizar tudo, é realmente maravilhoso. Eu agradeço muito. Nossa, é muito maravilhoso, E foi um gente. prazer fazer esse trabalho aqui, porque é muito gostoso quando a gente faz desde o início.
que pega como a gente pegou o seu, desde da análise do acervo até a entrega final. Eu que te agradeço, gostei demais de trabalhar com você. Bom demais. A gente recebe o apartamento e assim, aí você vai vendo onde estão as coisas, mas mesmo que você... Aconteceu um dia que eu não estava aqui enquanto ela estava organizando, mas é fácil, muito fácil, as coisas são muito visíveis, elas organizam de um jeito muito prático. Então é realmente maravilhoso. A organização ela não pode ser uma coisa só estética, ela tem que ser funcional. Ela tem que funcionar no dia a dia para você. Total. Senão não adianta a gente deixar só bonito, não adianta. E você não conseguir manter também, não dá certo. Então, assim, e eu costumo falar que a pessoa pode fazer uma mala de viagem, como aconteceu que você precisou viajar, exatamente. Sair de viagem e quando retorna, entra no apartamento como se estivesse chegando no apartamento que você já morava antes. Exatamente, né? Elas fizeram exatamente isso, maravilhoso, agradeço muito. Muito Nossa, deve ser bem. maravilhoso. Você, a sua casa, na mudança, você vai, viaja, volta, tá tudo pronto. Sim, né? é. Isso que você entrega. Quer dizer, olha que delícia que deve ser. E o que ela falou que é intuitivo, né? Funcional, mas é intuitivo. Eu já sei onde é que tá, mesmo que eu não esteja lá participando no momento que você preparou tudo. Na verdade, eu falo isso com o cliente e aconteceu com ela. Ela precisou viajar, uma gracinha a mel, foi realmente muito gostoso fazer esse projeto dela. Muito tranquila, e quando o cliente é tranquilo, ajuda muito, o trabalho flui melhor, né? Mas eu costumo falar com o cliente assim, você pode fazer uma mala para 2, 3 dias. Se você não for viajar e tiver a casa da sua mãe, algum cliente vai para o hotel, ou viaja mesmo, né? Eu vou cuidar de tudo. Mesmo que eu não faça essa parte da marcenaria inteligente, eu vou cuidar do acompanhamento da embalagem da mudança. Por que o acompanhamento? As transportadoras, se eu for embalar, tem pessoas que fazem essa embalagem. Mas a maioria das transportadoras, se eu fizer a embalagem, eles não vão se responsabilizar por qualquer avaria que tenha. Sim. Entendeu? Então, eu prefiro não fazer. Mas eu faço o acompanhamento junto à transportadora, faço reunião de alinhamento com a transportadora, falo como que eu quero, eu faço um inventário, nem todos gostam muito disso, mas tem que fazer, mas eu faço né? inventário de todos os volumes, peço que façam a identificação bem correta do que está ali dentro da caixa, que se tem uma palavra que personal organizer odeia, é diversos. Diversos. Ai, não, Nossa, Mas em economia verdade. também é assim, viu? É verdade. Pois é. Você vai lá, coloca, Tudo entra nos diversos. Gastei com aluguel, gastei com isso, gastei com café e diversos. O que é diversos? O diverso é maior que todos os outros gastos. Pois é. Então, assim, quando a mudança ela é bem organizada, ela vai chegar lá, as caixas já tem direcionamento, o que vai para a cozinha, para o quarto do filho, para o closet do casal. E aí a equipe já entra abrindo todas as caixas, que isso é uma coisa que a gente faz e que se a pessoa não tiver com profissional, ela não consegue fazer. A minha equipe entra abrindo todas as caixas no primeiro dia. Às vezes a gente abre 300 caixas. Nossa. E já vai assim, como eu já tenho o planejamento, eu já dou o direcionamento de onde eu quero que coloque cada coisa, assim, né? Não cada coisa, mas assim, as categorias, Vai né? clusterizando já, né? E como é uma equipe também, eu não gosto de trabalhar com equipe de pessoas que não têm experiência. Eu atendo clientes que eu preciso estar com pessoas trabalhando ali, que se eu precisar me ausentar, que elas vão levar o projeto como se eu estivesse ali. Né? Então, eu trabalho normalmente com uma equipe muito boa. E aí, essa equipe vai abrindo as caixas e já vai direcionando as coisas, porque elas já sabem como que eu gosto também, como que é o meu jeito de trabalho, e o estilo de trabalho delas é muito parecido com o meu. Então, a gente abre todas as caixas e vai encaixando as coisas no lugar. Depois é que a gente vem pegando cada nicho que já foi separado por categoria, porque a gente, nessa abertura de caixa, a gente já coloca assim, camiseta de malha, vestido, em cima da cama. Para quem olha, vê um monte de roupa e fala assim, não é possível que isso é organização. Mas a gente começa assim, nessa categorização das peças, para depois ir fazendo as dobras e voltando para os lugares determinados. Eu queria que você falasse um pouco dessa recepção. Gabriel, por favor, volta para nós. Só vou pegar um gancho aqui, depois a gente no final fala sobre caixas. Eu depois queria dar uma dica para você, tá? Não pode ir, pode. Olha, quando você recepciona as caixas, e aí, ó, nós trouxemos aqui, ó,
caixas que vieram do Peru para Curitiba. Sim, sim. Essa Como foi é, uma como é que mudança. é isso? Essa foi uma mudança que veio do Peru. Eu fui para Curitiba, porque eu vou para outros lugares também para atender clientes. E aí foi uma mudança bem complexa, porque a transportadora de lá mandou para o Brasil e pegou terceirizou uma transportadora no Brasil para que guardasse as coisas até que pudesse ser entregues. E aí foi uma mudança muito demorada, eles não levavam todas as coisas, eles demoraram 5 dias para descarregar e subir com tudo. Mas, assim, aí eu não sabia nada o que tinha. Então, era exatamente abrir todas as caixas, colocar tudo exposto, porque assim a gente tira as caixas já libera o ambiente, sabe? Libera. Tira as caixas dali e depois a gente começa a organização. A mudança internacional, ela é muito interessante porque ela é mais complexa e tem mais detalhes, sabe? Nesse caso aí, não fui eu que acompanhei a mudança de lá para cá. Eu só recebi e organizei. Mas, e não conhecia a equipe, não conseguia fazer reunião de alinhamento com a equipe, então foi com a equipe da transportadora, foi do jeito que tinha que ser. Com a equipe que ficou comigo trabalhando em Curitiba, foi uma equipe também fantástica, que me ajudou. Mas a mudança internacional, o mais importante é quando a gente vai cuidar de uma mudança que vai sair daqui do Brasil, por exemplo, e vai para o exterior. Eu já cuidei de uma mudança Por que saiu. exemplo, essa daqui, ó. Então você faz todo... Brasil pro tá na Canadá. nuvem, mano. Ó, tá na- Ela fala, aparece. Brasil para Canadá. Olha lá. Pois é, essa aí foi para o Canadá. Na verdade, essa mudança, ela saiu da Espanha e foi para o Canadá. E eu fui para o Canadá. Então é você que foi do Brasil pro Canadá. Eu que fui do Brasil. Espanha. Não, eu não fui para você foi pro Espanha. Canadá. Eu Tá. cuidei da mudança quando ela saiu do Brasil e foi para Espanha. Tá. Aí, da Espanha para o Canadá, eu não cuidei. E Aí o cliente falou comigo assim, nossa, que diferença que foi. Que bom que ele sentiu. que legal, Pois que é. legal. E aí eu fui pro Canadá para receber a mudança lá e organizar. legal. No Canadá eu não tinha equipe. Né? Aí é mais difícil e tudo. tá. Aí foi Vancouver, chama New Westminster, esse local. Um local lindo, nossa, Deve ser era super maravilhoso. gostoso, porque o apartamento todo pegava essa imagem aí do Rio, Você não sabe? foi no inverno, né? Porque Vancouver Mas no inverno, Vancouver não é tão frio Não? assim. Não, eu Que lá é peguei, gelado, mas eu né? peguei 0 graus lá, eu peguei É. neve lá. Mas Mas lá deve ser lindo, é uma temperatura média de 8 graus, 5 graus. Não é tipo Toronto, que dá menos 30. Toronto é que é pior. É verdade. Né? Então essa também foi uma mudança desafiadora, porque eu trabalhei sozinha. Eu tinha que desembalar tudo sozinha. As pessoas já estavam morando no apartamento, então você tem que conseguir conciliar né? Sem o atrapalhar funcionamento do apartamento e ver o que é mais importante ali para a pessoa naquele momento. Ali era abrir as coisas de cozinha. Mas você tinha, por exemplo, feito um planejamento online do apartamento, né? Sim, você sabia sim. Eu uma tinha, avaliação do apartamento todo, né? Sim, Então, eles me tá. mandaram imagens, né, do apartamento, me mandaram imagens do closet, e closet nos Estados Unidos e no Canadá, eles são muito... Eles não têm nada. Eles têm aquelas prateleiras de aramado, sabe? Aham. E muito espaço livre. Então, assim, aí eu orientei na compra de cômodas, porque a gente precisava de gaveteiro, então de compras de aquela pergunta que eu outras fiz, né? prateleiras. Eu Legal. fiz esse trabalho de falar assim, ó, a gente vai precisar de mais prateleira aqui, a gente vai precisar de gavetas, então vamos comprar uma cômoda para cá, outra cômoda. Porque o espaço do closet lá é quase que vazio. É um quadradinho assim, quadrado. vazio. Tá. E a gente que se vire. Dependendo da tua pergunta, Mas né? foi bem bacana. Quantos dias você ficou lá, Ana? Fazendo a mudança mesmo, eu demorei uns 10 ou 12 dias para fazer. Puxa Porque vida. sozinha e com a família dentro da casa. Mas aí eu fiquei mais um pouco para passear. Aí depois, né? Não é? Merece, Delícia. merecido, né? não é? Mas olha,
tem internacional, de internacional para o Brasil, tem internacional do Brasil para fora, mas tem de dentro para dentro também. Tem, né? tem, De né? BH para BH. BH pra BH. BH, que hein, legal. Sérgio? Louceiro, 3 mudanças. Olha que legal, louceiro. Essa cliente, Clica eu no outro atendi vídeo, a por primeira favor. vez quando ela se mudou, ela é de BH, ela se mudou de BH para São Paulo. Quem me contratou foi o marido dela. E ela falou para mim assim, eu achava que não precisava de nada disso, meu marido é que quis. Em plena pandemia, mas numa fase que já podia, com muito cuidado e máscara, né, fazer o trabalho. E aí eu fiz a mudança dela para cá, para São Paulo. Ela ficou tão encantada que ela falou assim, daqui a 2 anos eu volto para BH e você vai fazer a minha mudança. Eu falei, isso é, né, conversa de cliente, Daqui tudo. a que 2 gostou. Agora, 2 anos né? ela não lembra mais de mim. Pois daí, há 2 anos, ela entrou em contato comigo, aí já foi ela, não foi nem o marido. Não foi nem o marido, mais. ela gostou tanto que agora... Aí ela entrou em Olha, que contato legal. comigo e falou assim, eu vou para BH, eu queria que você fizesse a minha mudança. Aí eu saí com a minha equipe daqui e fui com a equipe para lá, e aí fizemos a mudança dela lá. E essa cliente, ela é assim, eu resolvi que eu vou ficar dentro da casa, tá? Chegou a mudança dentro de casa, ela fala assim, vou ficar dentro da casa. Em BH, com 2 crianças, uma bebê e a outra com 2, 3 anos. E aí, o que a gente fez? Eu falei, meninas, é o seguinte, vamos organizar, abrir todas as caixas e deixar os quartos de uma maneira que eles consigam dormir sem ser no meio de caixa. Utilizável, né? Utilizável. Então, assim, era uma mudança que ia e voltava. Porque a gente organizava, deixava o quarto ajeitado, mas no dia seguinte a gente tinha que pegar as coisas, colocar em cima da cama de novo, para poder continuar a categorização e as dobras e tudo. E aí ela ficou satisfeita também, e ela falou assim, daqui a 2 anos a minha casa fica pronta, que eu vou mudar para uma casa. E eu vou te chamar. E passaram-se 2 anos e meio, ou mais um pouquinho, eu falei, ela conseguiu outra pessoa em BH, ela é de lá, conhece, em BH tem profissionais excelentes também, né? Falei, ela conseguiu outra pessoa lá e tudo bem. Aí, para minha surpresa, daí a pouco, ela entra em contato comigo. Estou indo para minha casa e gostaria que você fosse fazer a mudança. E ela é uma cliente que, assim, ela, só de ver o loceiro aí, ela tem uns 15 aparelhos de jantar. BH, o pessoal gosta muito de mesa posta, de receber, né? Verdade. Então, assim, e de variar o que vai colocar na mesa posta. E tem peças que é acervo de família, que são muito antigas e tudo. Ela agora está comprando muita prata. Ela falou assim, eu estou na fase da prata. Então, assim, era muita prataria, tinha muita coisa, né? E dessa vez, ela falou assim, mas eu queria que você fizesse com a equipe daqui de BH. Eu falei, ok, com o tempo a gente vai conhecendo as pessoas, né? E o trabalho de outras pessoas também. Aí, chamei uma equipe em BH, excelente também, porque é o que eu falei, eu vou atrás de indicação de pessoas que já têm experiência, né? E aí fizemos, é uma casa de 3 andares, uma casa enorme, Nossa! um loceiro enorme. Nós ficamos lá 1 semana, eu e mais 5 pessoas, para conseguir colocar a casa dela, assim, Em ordem. perfeita. E aí, no último dia, ela falou para mim, porque os clientes ficam mal acostumados, né? Ela falou para mim assim, hoje eu quero que você fique por conta de cuidar dos quartos de hóspede, do meu quarto, das meninas, de fazer aquelas dobras da toalha que você faz, de deixar a cama posta, de deixar tudo super organizado, porque pode ser que eu receba hóspedes no final de semana e eu quero minhas coisas em ordem. Então, assim, foi um projeto muito gostoso de fazer também, muito trabalhoso, mas muito gostoso, porque o mais gostoso é quando você vê o tudo pronto. E como é valorizado, né? Olha como, quer dizer, você ganhou uma cliente por conta do marido, ela nem tchum, e de repente é valorizado. Então, de te chamar 3 vezes, esse reconhecimento acho que é o mais gostoso. Claro, ver tudo, mas nesse que delícia. flash dá para entender, porque olha só. Olha isso. Aqui é o antes, né? O antes, e aqui o depois, né? Dá para entender por quê. Olha que olha a gente isso. chega lá e muito legal. Pega as coisas dessa maneira mesmo, porque ela chamou alguém para abrir as caixas, colocaram do jeito pronto. que acharam que devia ser, e aí a gente entra para fazer a organização. Porque assim você não acha nada, né? Não acha nada. Não acha. E aí eu fui, eu cheguei em BH com antecedência, eu fui até a casa dela e olhei tudo. Aí ela me mostrou a casa toda, eu olhei tudo, o que era, como que estava e tudo.
fiz o planejamento no final de semana, que aí eu tinha que ser mais rápida, mas eu já sabia o que, que ela tinha, né? E com o espaço que ela já tinha me passado também, projetos e tudo antes dos móveis, aí eu consegui fazer o planejamento. Na segunda-feira a gente começou a muito todo vapor. bom. É muito trabalho. Continuemos, Gabriel. Não é só louceiro, não é só gaveta, E banheiro. até a dobra da toalha no banheiro, né? Tem uma dobra. Eu acho tão. Ó, tudo, eu ó. coloquei algumas frases suas. Assim é a entrega dos meus trabalhos, com a cama feita, toalhas no banheiro e aromatizador. Sim. Eu acho que nesse vídeo pegou. Ai, É tão para que a importante. pessoa chegue em casa e sinta que ela está... É o lar, né? Sinta que a casa, que é a casa dela, né? Um Que ela não aconchego, né? para que não tenha cheiro de caixa, de papelão ainda, né? Para que fique, realmente para que fique mais aconchegante. É, isso né? mesmo. A casa já fique dessa maneira. Sofisticada. Olha lá, olha, que legal. Essa cliente, esse banheiro é o de Belo Horizonte. Então, foi que ela falou, eu quero as dobras nas toalhas. Aí, assim, aí a gente inventa, né? Eu falei, eu não vou fazer todas as dobras iguais. Cada banheiro eu vou fazer de um jeito. E aí, eu falo que eu gosto de selar o papel higiênico, sabe? Porque essa é uma maneira que a gente tem... A pessoa entra no banheiro e ela sente que ele acabou de ser arrumado. Então, ou eu faço, dou uma selada assim, na torneira mesmo, é uma técnicazinha simples na torneira mesmo, ou então eu coloco a etiquetinha, o selo da Sofisticasa. Nós temos essa etiquetinha aí. Muito bom. Por favor, por favor. Eu queria que você falasse um pouquinho, você também faz workshop, é isso? O workshop eu fiz no início da minha carreira. A Kamikado me convidou para fazer um workshop lá. E aí foi também um planejamento, assim, eu peguei tudo o que eles tinham de organização, hoje eles têm muito mais, sabe? Peguei tudo o que eles tinham de organização, desde closet até área de serviço, e aí fui mostrando como que poderia ser organizado, os organizadores que eles tinham, que poderiam ser utilizados não só em um ambiente, mas em todos, né? Porque você pode usar uma caixa dessa na despensa ou pode usar no closet, né? Então, eu fui fazendo uma apresentação para as pessoas de como podia ser feito. Já fiz também workshop de mala de viagem, acho que esse eu não mandei foto para você, de como montar uma mala Nossa, de até viagem. hoje eu não sei montar uma mala Esse daí de vai viagem. ser maravilhoso. Por Mala de favor, ajuda a viagem. gente. Ajuda. Eu até hoje Ajuda. não consigo. Não consegue montar. Luigi, E vamos entro em colocar uma vídeo, mala pego aqui, Luigi? dica. Vamos colocar uma Luigi. mala aqui, Luigi? Vamos colocar uma mala, Luigi? Pra próxima, pra ela Pra fazer pra próxima. nós. Não, a gente vai ter que fazer outro programa. Faremos. Vamos fazer. Sim. E de repente faz até com a Raquel. Podia fazer junto com a arquiteta, sim. porque daí é um outro assunto que vai ser... A gente vai... A gente resolve todos os problemas daqui da Todos casa e os da rádio, problemas. então. Legal, legal. Mas o workshop Continua é aí, ó. importante, né? É muito E bom. aí, o que eu olha, te disse? Olha aí. Graça. É muito bom você entrar num banheiro e perceber que ele acabou de ser limpo, de ser arrumado, né? E isso é um diferencial. É o que eu falei, assim, são coisas às vezes simples, mas são detalhes que nem todo mundo pensa e que faz a diferença quando você entra num ambiente e percebe que está dessa maneira. Márcia Marques, você com a sua voz doce. Sofisticasa, entregamos novos lares com eficiência e excelência para você desfrutar dos melhores momentos em sua residência. Tô arrepiado. Maravilhoso! Olha o que Taubaté fez na sua vida. Viu Morando, só? olha, gente, E eu vou te que falar. orgulho, né, Sérgio? Orgulho do maridão, hein? Brasil todo. É 20 verdade. mudanças, Essas né? mudanças todas, né? Olha o que sua profissão fez para ela. Olha como que legal. E por falar em Sérgio, é claro, né? Eu acho que nada disso é possível sem essa base. Né? Olha. Nessa fase já era fase de mudança, né? Fase de mudança, os dois. Essa é a Natália, Que graça. essa é a Thaísa. A Thaísa é mais velha, né? É a mais velha, que aqui é uma foto Que das linda. minhas bodas de prata. A Natália está lá à direita e a Thaísa aqui.
Que linda família, Mas sempre viu? nos mudamos muito, assim, ia todo mundo. E uma coisa que eu usava muito com elas, eu tinha o costume de falar para elas assim, vou ver o que, que tem de bom lá no outro lugar. Porque elas tinham que sair, largar amigas, né? Teve uma época que a gente morou em Ubá, então tinha que largar a família, a avó e tudo. E aí eu sempre focava no que tinha de bom no lugar e falava com elas. Aí elas ficavam empolgadíssimas para mudar. Pô, o Serjão tá com cara de galã lá, hein, Serjão? É, porque para criança é difícil, né? É difícil. Mas você sabe que foi muito bom para elas, porque elas aprenderam a se adaptar a qualquer tipo de situação e lugar. Verdade. Sabe? Ótimo isso. Então, quando hoje a Thaísa é designer gráfico, a Natália é artista, é cantora. Hoje, quando em alguma entrevista de trabalho, eles perguntam assim, mas você vai para tal lugar, você faz isso? Ela falou, vou, não tem problema nenhum com isso, porque eu sempre me mudei, então a gente desprendimento é muito melhor. aprendeu a se adaptar. Era difícil, tá? Não era fácil, não. Quando eu deixava elas na porta da escola, Outra escola, outros coleguinhas, senhora, né? Elas olhavam para Eu trás, acredito, tipo assim, mãe, você vai me deixar aqui, meu coração cortava. Mas assim, essa foi a nossa vida. Você criou elas foi para muito vocês bom pra criaram todo elas mundo. para a vida, é isso mesmo. Sim. A duras penas, né? Porque mãe sofre, pai sofre, mas Não, e agora pro bem, a Thaísa né? está indo para Portugal. Ah. Vai trabalhar em Portugal. E eu vou com ela porque preciso Organizar? ajudá-la a organizar a Organizada. casa, montar Que a casa legal. e tudo. Estou indo com ela. Mas sempre fiz as mudanças da Natália também, a dela. Toda vez que elas já têm a casa delas, a vida delas, né? Então, toda vez que vão se mudar, mãe, você me ajuda? Claro. Claro. Que legal. Lindo É uma demais. história muito linda, né? Muito linda, De quem muito usou, linda. né, o intempérie do dia a dia ou essas mudanças todas para construir uma carreira, uma profissão e hoje esta maravilhosa família organizada, né, Serjão? Uma família organizada, Que legal. exatamente. Você é bagunceiro. Casa de Ferreira, espeto de pau. Casa Eu de falei, Ferreira, pronto, espeto vai de falar que pau. minha casa não É. é organizada. Serjão, mas é bom que você seja bagunceiro? Porque daí a Ana Paula Ana pode Paula resolver. Mas não é, mas não é. Você sabe que, assim, lá em casa as pessoas falam assim, na sua casa fica tudo organizado? Fica. No seu armário também fica. Por quê? Eu desenvolvi... Essas colmeias que eu falei... Nossa, eu deve tenho ajudar demais. Demais. Até apareceu o fornecedor dela aí no final do Pode vídeo. falar, inclusive. Pode falar, por não tem favor. problema É a nenhum. Mandy Home, que trabalha com artigos, assim, fantásticos de organização. A gente vai colocar depois. Desde capas de organza para peças mais delicadas, até essas colmeias, que é o que eu uso demais na casa dos clientes. E aí, no armário do Sérgio, o que acontece? Fica tudo em colmeia. Cueca, meia, blusa de fitness, de academia. Gente, aquilo é um horror para desmoronar, É né? verdade. Então, assim, eu coloco tudo em colmeia. Aí, ele vai lá, ele pega uma blusa. Abre, não é essa que eu quero colocar. É porque bem isso, não é essa que eu quero. Aí não dobra de novo e põe, né? Não, mas aí, ele mesmo que não dobre 100%, ele faz assim, ó, uma dobra assim, ó. E ele põe. põe lá. E aí, aquele nicho fica bagunçado. Mas o restante não desorganizou. Entendeu? Aí, quando eu vou colocar as roupas que chegaram da lavanderia, eu vou e tiro essa peça, redobro essa peça e volto para lá. E é muito então, legal. Mantém, seu armário se mantém e é muito arrumado. legal falar disso, Ana, porque é exatamente isso, né? A manutenção. Você passou por lá, tem que ter essa manutenção. Né? E aí, olha aqui, você acabou de aprender como é que se resolve rapidinho. Mandy House, é isso? Mandy Home. Mandy Home. Mandy Home. Mandy Home, muito valeu. Olha aqui, ó. valeu. Está colaborando com a organização das famílias. Sim, Eu queria sim. até falar aqui, eu até falei aquela hora das caixas, dar uma notícia, né? Passar para vocês um comunicado, uma nova caixa no mercado. Eu falo porque é de um casal que são grandes amigos, né? Os dois são grandes amigos e eles estão começando aí com Muda Box. São caixas para você fazer sua mudança. Então, uma mudança menor, né? Uma pessoa que vai de um apartamento para o outro no mesmo lugar, enfim. E para mudanças maiores também. Muda Box. Muda Box são caixas, uma estrutura, um plástico
bem Reforçado, reforçado, tem etiqueta, tem lacre. A gente vai colocar o nome aqui também. Eu queria agradecer muito o Eduardo e a Regiane. E fica a dica aí para vocês também. Edu, seu lindo, muito bom, muda a box, muda a sua São vida. caixas, eu vi que você me mandou, são caixas, a gente fala que são caixas ecológicas. Ecológicas, porque a pessoa exato. reaproveita, reutiliza, e de aluguel. E aluguel, né? eles fazem um tem aluguel um das preço caixas. bem bacana, viu? Tem um preço bem bacana. Eu gosto muito Parece de... um containerzinho, um mini Parece, container, né? parece, São ótimas para você fazer transporte de roupa, de objeto, de louça, de cristal, Sim. de prato, de tudo. Eu fiz né? a mudança de um cliente outro dia, acho que foi final do ano. E ele falou para mim assim, eu não quero que a transportadora encoste a mão nas minhas roupas. Porque eram roupas mais caras, né? E ele falou, não, e ele falou assim, eu tenho muito ciúme das minhas roupas, eu não quero que eles mexam. Eu falei, tá bom. Ele falou, e eu gostaria que fosse uma embalagem especial. Eu falei, ok. Então, eu aluguei, não conhecia essa sua amiga, Sim. vou agora também começar a legal. olhar com ela, né? Eu aluguei as caixas, pedi à transportadora, falei com a transportadora, eu quero caixas de plástico para colocar a parte do closet. Aí eu higienizei essas caixas com álcool, né? Porque você, por mais que elas venham limpas, era um cuidado especial Claro. que o cliente ficou super satisfeito, porque era isso que ele queria, um cuidado especial com as roupas dele. E aí a gente colocava as peças de roupa ou sapato, e a cada camada eu separava com papel de seda Ai, que para bárbaro. colocar outra camada. Sim. Então foi assim, uma mudança bem Personalizada, bem, né? exatamente, foi bem Ele deve ter personalizada, amado, bem olha detalhada, sabe? E que quando ele chegou em casa na hora do almoço, que ele viu a maneira que as peças dele estavam sendo tratadas, ele ficou super satisfeito. A funcionária dele falou comigo, nossa, ele falou que está adorando o que está acontecendo. Claro, o diferencial do seu Né? trabalho. É um diferencial. Então, essas Muito. caixas, eu gosto demais de trabalhar com elas. E elas, por exemplo, a de papelão, tudo bem que ela é reforçada, tem umas reforçadas Sim. e tudo. Mas essa não amassa, não danifica nada. danifica nada. Porque ela realmente ela é dura, né? ela é tem a ótima. E até para você transportar, e tem tem as a questão alças da do- sustentabilidade. E da que a gente tem que sustentabilidade. pensar bom, nisso muda a também. box. Muda a box. Aninha, Tá acabando o programa, olha a carinha dele. mesmo? Mas a gente quer que você deixe todos os seus contatos. Pode falar. Olha, aqui estão os contatos, mas pode falar para aquela por favor, câmera. fica à vontade. Os telespectadores ouvintes. E a gente queria agradecer demais a sua presença aqui. É um assunto que eu acho que vai muito mais além. A gente vai te chamar novamente, de repente com um outro profissional junto, até para fazer, né, um crossover, né? Um bate-papo para falar. Porque é um assunto, gente, que, nossa, é muito pontual. Eu acho que... Pontual não, eu acho que ele é atual e não será mais pontual como era um tempo atrás. Eu acho que é necessário na vida de todo mundo, porque hoje a gente se atropela para fazer as coisas no dia a dia, né? Sim. E nossa, eu adorei. Não, e adorei. eu acho que, eu falo que assim, é preciso experimentar. Então, foi o que eu te falei aqui. Vocês querem fazer alguma modificação aqui, eu vou ajudar vocês com o maior prazer. Olha Né? que legal. Para que a coisa fique mais funcional. Não Sim. é só a questão da bagunça, né? Para que a coisa fique mais funcional. Mas eu também amei participar. Delícia, Adorei, vai ser o foi primeiro de super muitos. gostoso, né? Não Tem é? mais assuntos, sim. Tem. Voltaremos com a Raquel ou com qualquer outro profissional que vocês acharem que é bacana da gente fazer juntos, eu estou à disposição. Eu acho Só bárbaro. tenho Você esteve agradecer. hoje com Ana Paula Porto, a nossa personal organizer, e valeu, Sabadão Amizade! Obrigada pela sua Beijo! companhia. Beijo, Muito valeu, obrigada, Ana, eu muito amei, valeu. viu, estar com vocês. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos para o rolê. Pode entrar, a rádio é a minha.